Olá, boa noite. Pessoas chegando, deixa eu melhorar a luz aqui. Deixa eu ver se pra cá fica melhor. Assim, pessoa iluminada para receber uma outra pessoa iluminada. Hoje nós temos um bate-papo com a minha amiga Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Ana, também uma das premiadas pela Forbes em 2019, considerada como uma das mulheres negras, assim ficaria melhor, né? Uma das mulheres negras mais influentes do Brasil. Então, muito prazer em estar recebendo a Ana aqui conosco. Não sei se ela já entrou. Se ela vai entrar com... Ana, se você entrou, pede aqui, por favor, para entrar junto conosco. Não sei se ela vai entrar com @Ana Fontes ou com @Rede Empreendedora. Mas como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam em casa, em segurança. Não sei como está a flexibilização em relação ao retorno, né, das atividades não essenciais em algumas cidades. São Paulo, disseram que houve uma flexibilização, mas eu acredito que seja os prédios comerciais, shoppings ainda fechados. Muitas cidades do interior de São Paulo, né, do dito interior de São Paulo, que retornariam para as atividades essa semana, voltando atrás. Então a gente tem aí muitas prefeituras repensando esse plano de retomada, de flexibilização, porque já sabemos, né, nós estamos ainda em processo crescente no número de pessoas contaminadas e no número de pessoas mortas. Então, prudente é continuarmos em casa. A gente deixa, nós do Movimento Black Money, deixamos esse apelo, né? A Drica tá colocando aqui que lá no interior o povo tá na rua. Mas tem algumas cidades, Drica, alguns bairros que o povo não teve negócio de Covid, não. O povo tá achando que não teve. O povo tá trabalhado no negócio do vida que segue, só esse vírus aí não vai pegar em mim. Infelizmente, né? Infelizmente. Tem a Simone que falou de Brasília. Brasília abriu e recuou. Hoje, no final da semana, teve aumento descontrolado, olha aí. Em algumas cidades satélites, como Ceilândia, que é uma cidade satélite, que tem uma periferia grande, que certamente é onde as pessoas são as pessoas mais impactadas, né? Que dependem mais do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vai para a questão do problema de não conseguirmos ter respiradores o suficiente, de sermos as pessoas que estamos em serviços básicos, serviços essenciais. Então, gente, quem puder, quem tem a vantagem social de permanecer em casa, permaneçam. Traga os seus trabalhos para o online, traga as suas demandas para o online, né? Faça com que a gente impacte o maior número de pessoas, de vida, de uma maneira positiva aqui no online, e você comece a construir também sua carreira, sua trajetória a partir de vendas e engajamentos no online. Tá certo? Então, não sei se a Ana... Eu vou procurar aqui, ver se a Ana Fontes já chegou. Só um minutinho, gente. É ruim que as minhas lives não tem uma musiquinha, né? Eu não preparo... Bota uma musiquinha aí, filho. Não preparo uma musiquinha para as pessoas. Eu sou a péssima, gente. Mas esse horário de 6 horas, eu admito que é um horário para mim bem desafiador, porque normalmente eu trabalho até umas 10, 11 horas da noite, né? E quando a gente tem essa questão da live às 18, pra mim ficar no meio. A Ana não chegou ainda, nem com o perfil da Ana, nem com o perfil da rede.
Eu vou tirar aqui essa luz maravilhosa que eu botei pra mim pra poder mandar um WhatsApp pra ela aqui. Só um minutinho. Mas me dizem, vocês, olha, você é maravilhosa, não precisa de trilha sonora. Simone, R$ 10 no final do dia, hein? Me ajudando aí no engajamento e na autoestima da pessoa. Vamos convidando a rede de vocês, né? Me perguntaram que batom que eu tô usando. Gente, queria que fosse Negra Rosa? Queria, mas não é. Não é Negra Rosa. É algum batom. É porque eu ganho também os batons, as coisas das brancas, né? E aí, meu pai disse que não é pra eu jogar fora. Nada que se ganhe, você tem que comer, você tem que usar. Então eu uso, só não divulgo, né? Que a gente não é obrigada a nada. Mas eu sei que a Negra Rosa tem uma linha de batons e a linha, esse batom ele é melado, tá vendo? Ela tem uma linha mais de batons mate que eu acho que contempla mais e que tem uma fixação melhor. A Ana falou que tá esperando. Estamos online, amor. Estamos no MBM? Eu tô no MBM, não tô? Ou eu fiz a maluca de entrar no o da Nina? Vocês entraram... Qual é o perfil que tá no... Porque, gente, nós temos uns 5 perfis diferentes que nós administramos. Não, eu tô no MBM, tô online. MBM ao vivo. Aí, ó, chegou. Gente, pra convidar, vou voltar aqui com a minha luz, porque a luz hoje não tá bacana. Vou voltar com essa luz aqui do celular. Olha, Ana Fortes. Olha a dona Nina! Amiga, Que demais! passei um batom, estavam me perguntando aqui do meu batom vermelho. Ai, precisa passar um batom, é verdade, mulher. Vou passar aqui ao vivo e colorido. Ó, gostamos que somos mulheres, mulheres vaidosíssimas e mulheres que empreendem e que ativam as redes de outras mulheres, né, Ana? É Queria isso aí. agradecer imensamente a sua presença. A gente costuma dizer, Ana costuma dizer que eu sou o kit palestra dela. Então, quando ela vai dar uma palestra, a gente leva um livro, né? Leva uma bolsa, leva um cartão de visita e leva a Nina, porque toda palestra que ela tá, ela também tem a Nina palestrando, e vice-versa. Toda palestra que eu tô também tem a Ana palestrando. E em 2019 e 2018, eu acho que foram anos que a gente se encontrou muito em bastidores, né? Muito, muito. Virou um kit, Nina. Nós somos agora uma dupla. Nossa, foi bastante. Acho que em 2019 a gente encontrou, chegava no evento, olha a Nina aqui, olha a Ana aqui, olha a Nina aqui. Foi muito bacana, mas é muito legal sempre. E é muito interessante sempre poder te encontrar, poder estar junto, falar de coisas que a gente caminha para os mesmos lugares, né? Então, eu fico muito feliz. Sim, e para mim quer dizer que, né, nós estamos fazendo um trabalho em congruência e que a sociedade está prestando atenção, está vendo, e o nosso trabalho tem algo em comum, e aí, sem nenhuma modéstia, nós alavancamos uma comunidades, né? Pessoas. Sim. É muito diferente de ter, a Ana Fontes, fulana no palco. Não é a Ana, é a rede. Por mais que muitas das vezes possa ser só para contar, e o só entre aspas, para contar a sua trajetória, ou para falar de alguma outra coisa, você está ali enquanto uma representação. E nunca Nunca. consegue se despir disso. É algo. Eu vi uma fala do William Bonner uma vez, falando como é pesado, né? Mas no caso dele, ele ser o William Bonner da bancada. E aí, todo e qualquer lugar, e ele nas redes, ele em qualquer lugar, ele é cobrado como o William Bonner da Globo. Isso é um ponto super importante, Nina, porque a gente não está sozinha, né? A gente está representando eu, você, enfim, todo mundo que trabalha com redes colaborativas em apoiar
várias pessoas, nós apoiamos empreendedores, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre a gente está ali na frente, mas não significa necessariamente que nós estamos nos representando. A gente está representando, no seu caso, o movimento Black Money e mais uma série de coisas bacanas que você faz, e do nosso lado também representando as milhares de mulheres da Rede Mulher Empreendedora. E eu falo sempre isso, que o nosso desafio é fazer com que as pessoas não vejam só a gente, que veja tudo o que a gente traz, a história, a jornada, né? E tudo que a gente vem colocando há tantos anos, né, para mostrar o quanto é importante essa luta que a gente faz, tanto pela inclusão, gênero, diversidade, enfim, tudo mais. Sim, pessoal, como dito, né, a Ana, ela é fundadora e idealizadora da Rede de Mulheres Empreendedoras, que tem milhares de mulheres no Brasil, que Uhum. dialoga com, não sei, talvez com todas as cidades do nosso território. E eu fico muito feliz que muitas das palestras que eu vou fora de São Paulo, mesmo se eu não encontro a Ana, eu encontro o público da rede. Que as mulheres vêm sempre me abraçar e falar: ah, a primeira vez que eu veio foi no evento da rede. Ou então, alguma postagem da rede. Eu fiquei sabendo de você porque eu fui ver não sei o que da Ana e aí te conheci. Então é muito bom, né, saber que o trabalho também ele anda sozinho, né? Que é Isso é muito muito legal. vai, né? Ele vai para todos os lugares, ele escorre e essas mulheres, como no movimento Black Money, as pessoas, eu sou do movimento Black Money, essas mulheres, elas são engajadas e elas reverberam a rede, assim, a rede é minha também, eu sou da Rede Mulher Empreendedora. Aí eu queria começar perguntando para ti como a sua trajetória até né, ter esse match com a fundação da rede e a gente explorar aí Uhum. o que vocês vêm fazendo até então. Nina, primeiro é muito gostoso mesmo, brincadeira, a gente é muito próxima, a gente gosta muito de estar junto, eu adoro o trabalho que você faz. Tem um monte de gente falando de várias cidades aí, de Belo Horizonte, do Maranhão, de Pernambuco. A rede tem 10 anos, né? Eu tenho uma história como executiva do mundo corporativo, depois como empreendedora. Eu sou empreendedora há 13 anos, já tive negócios que não deram certo, já tive negócios que não foram para o caminho que eu imaginava. Eu entrei nesse ambiente empreendedor há 13 anos. Tive um espaço de coworking, um escritório compartilhado, tive também plataforma de evento, enfim, um monte de coisa. Tive uma plataforma de recomendações na internet. Isso tudo é para mostrar que empreender é uma jornada, né? Não é algo simples, não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que a gente vem construindo. Eu fundei a rede, né? Ela não era um negócio, ela era um movimento em 2010, com uma dificuldade que eu tinha de encontrar outras mulheres que estavam empreendendo. E aí eu acabei criando como um movimento num programa que eu fazia. Eu pedi ajuda de outras mulheres e aí falei, meu, vamos ajudar umas às outras aqui, dar dicas para as mulheres empreendedoras do Brasil inteiro. Isso foi em 2010, final de 2009 para 2010. Aí, no primeiro ano, a gente tinha 100 mil pessoas acompanhando a rede, e era uma coisa muito doida, porque não tinha CNPJ, não tinha, não era um negócio. Durante 3 anos, a rede foi um movimento, né? Então, eu fazia à noite, de final de semana, e eventualmente pagava as contas com o coworking e a plataforma de recomendação. Então, a rede, ela foi durante muito tempo um negócio paralelo, né, para poder eu conseguir, e eu ficava muito feliz com as histórias, acompanhando as empreendedoras, trocando ideias, né, falando para elas das dificuldades que eu passava no dia a dia na minha linguagem, né, no meu, que é uma linguagem muito simples, muito direta, que não tem nada de sofisticação, não tem nada de, teorias, eu falo na vida como ela é, né? Eu falo aqui, olha, acabou o dinheiro aqui, você tem que pensar em tal coisa. E foi assim que a rede cresceu, junto com a minha história. A rede hoje tem 750 mil mulheres no Brasil inteiro. A gente tem milhares, nem sei quantas milhões de interações
Mensalmente a gente tem, porque a gente está em várias plataformas, não só nas redes sociais, em grupos, todos os grupos que você pode imaginar, a gente não dá conta da quantidade de gente, e a rede virou um negócio social que tem uma parte da rede que é um negócio com fins lucrativos, mas cujo objetivo é gerar impacto para as empreendedoras, e uma outra parte da rede que é uma instituição, uma organização social sem fins lucrativos, que é o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que ajuda principalmente projetos e atuação em projetos com mulheres em vulnerabilidade social. Assim, era muito curioso, quando eu comecei, as pessoas davam um pouco de risada, assim, falavam, nossa, para que ficar falando de mulher empreendedora, que negócio nada a ver. Eu ouvi muito isso, várias vezes, do tipo, isso é uma bobagem, para que ficar falando disso? Tem que imaginar que isso foi há 10 anos atrás, né? Então eu falava, não, mas eu tenho dificuldade, eu quero também ajudar outras mulheres que passam por dificuldades como eu, e vou acabar trabalhando para ajudar essas mulheres. E aí a rede virou o que a gente é hoje, a gente é referência não só no Brasil, mas no mundo, com essa quantidade enorme de mulheres, fazendo muita coisa, ainda mais agora, né? A gente sempre fez, mas agora a gente está absolutamente mergulhada em tentar ajudar as mulheres, seja onde elas estiverem. Onde eu vou no Brasil é muito engraçado, que às vezes quando ia viajar, né, eu estava em aeroporto, as pessoas às vezes sentavam do meu lado e falavam, você é Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora? E eu acho isso muito curioso, porque eu não sou celebridade coisa nenhuma, mas eu acho curioso encontrar as pessoas. Já teve caso de gente mandar para mim mensagem no direct do Instagram. Aconteceu isso um pouco antes da pandemia. Eu estava no Rio de Janeiro, no aeroporto, uma moça mandou um direct para mim e falou assim: eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro e eu acho que eu estou vendo você. Eu achei tão curioso. Mas, enfim, a gente está em todos os cantos do país. A rede não sou eu, a rede são milhares de mulheres que no Brasil inteiro voluntariamente ajudam outras mulheres, assim como o trabalho que você faz. Eu acho tão importante a gente estar junto, ajudar os outros, conseguir fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam parte de alguma coisa. E eu acho que esse é o papel, tanto da rede quanto do seu movimento, é o que eu venho fazendo. Confesso que ultimamente está bem duro, né? A batalha não está fácil, mas a gente continua junto aqui nas trincheiras com as mulheres o tempo inteiro para tentar ajudar o máximo possível. Para mim tem uma conexão, o movimento tem uma conexão muito forte com a rede, por conta com a RME, por conta do empreendedorismo, né? Nós lidamos com uma realidade que é uma realidade de grupos que foram minorizados de acesso. Uhum, Nós temos uma população negra que nós sabemos todas as estatísticas em relação, mesmo sendo uma maioria populacional, é a maioria encarcerada, a maioria nos feminicídios, a maioria desempregada. Quando nós falamos de mulheres, nós estamos falando de onde tem a centralidade do consumo, né? São as que têm muitas vezes, até mesmo uma compulsividade em relação ao consumo, mas que ditam consumo dentro das suas casas, né? São as que decidem para onde sim, a renda familiar vai. Mas no momento de serem investidas, de serem apoiadas para terem seus próprios negócios, é sempre visto como uma segunda renda da casa, de uma maneira inferior, né? Tentando de alguma maneira não inferiorizada. interiorizar, não mostrar o valor que aquele negócio tem para aquela família. Porque são mulheres que, desde então, estão sim lutando por uma melhor subsistência dos seus lares, ou são mulheres que estão sozinhas, ou são mulheres que não conseguem retornar para o mercado de trabalho depois de né, de um processo de licença maternidade. Então, você está acostumada aí a lidar com todas Uhum, essas frentes de mulheres que empreendem, desde que é um sonho e tem apoio familiar para isso, até mulheres que a minha única saída é fazer isso. Eu não tenho mais outra exato. oportunidade e eu não vou ser absorvida em nenhum lugar. E aí eu queria saber de você, assim, hoje na rede,
As mulheres, e aí são 750 mil mulheres, gente, anos de trabalho. É, qual ainda é o diálogo de maior dificuldade para empreender? Qual é o maior desafio para essas mulheres, mesmo depois de 10 anos de rede, mesmo depois de alguns grupos da sociedade civil também falarem de gênero, é, de termos o digital aí um pouco mais desenvolvido do que antes? Qual é o principal desafio para essas mulheres empreendedoras? Nossa, muito boa a sua pergunta, Nina, porque assim, durante todo esse projeto, durante todo esse trajeto que a gente teve na rede, lá atrás, eu lembro que a gente fazia pesquisa, eu gosto muito de fazer pesquisa, entender quais são os desafios, né? Não só na conversa, eu já atendi, mais, sei lá, milhares, eu perdi a conta da quantidade de mulheres que eu já atendi face to face, né? Olhando e tentando entender quais são as dificuldades do negócio, mas a gente também vai por questões científicas e a gente faz pesquisa também. Lá atrás, uma dificuldade muito grande era falar de networking, né? Porque se tinha uma impressão que as mulheres tinham dificuldade de fazer networking. Na verdade, a gente faz networking de um jeito diferente, né? Não significa que a gente não Não, sabe fazer. A construção social é uma construção social baseada nos homens. Então, para aquele conceito dos homens, as mulheres não faziam, não sabiam. Então, isso, felizmente, né? De uns anos para cá mudou um pouco essa percepção. A gente já vê mais mulheres nos ambientes, mas a uhum. gente ainda tem um desafio enorme para poder, como você falou, a gente ser reconhecida, a gente ter ainda receber investimento e tudo mais. O que que são hoje os principais desafios das empreendedoras, né? Das mulheres em geral, mas especialmente das empreendedoras? Você tem os desafios dos empreendedores em geral no Brasil, dos pequenos negócios, que é burocracia, ambiente difícil, né? Falta de acesso a crédito. Mas aí, quando você vai para as mulheres, e aí nem estou falando ainda da questão de raça, falando para as mulheres em geral, elas têm adicionado o desafio dos pequenos negócios, elas têm menos chance de crédito, elas são menos investidas do que os homens. Aí no território do investimento, assim, é um show de horror, né? 90% dos investimentos são feitos em homens brancos, por homens brancos, para homens brancos, né? Então, nesse sentido, as mulheres são completamente, infelizmente, ainda ignoradas. A situação, você vê um caso aqui, outro ali, mas é muito raro. Infelizmente, não é por falta de competência nem de condição, é porque tem muitos vieses, tem muita construção social aí. Quem investe normalmente estão nesse perfil, né, de homens brancos, então normalmente eles vão olhar sempre para os que são iguais a eles. Sim. Fora todas as questões, né? Eu já acompanhei bancas de investimento, eu fiz durante muito tempo bancas de avaliação de negócio, avaliação de investimento, e as perguntas que as bancas fazem para os homens, né, são diferentes das perguntas que fazem para as mulheres. Ou seja, são mais inquisitivos, né? Ninguém pergunta, por exemplo, para um homem numa banca de avaliação o que que ele vai fazer com os filhos dele em relação ao negócio. Mas essa pergunta é extremamente comum quando você vê uma mulher. Ah, se você engravidar, como é que você vai cuidar do negócio? Né? Como é que você vai fazer se você tiver que viajar e com quem ficam os seus filhos? Ainda tem uma construção social muito pesada de que o ambiente de cuidado familiar é um ambiente ainda de responsabilidade da mulher. Então, esse é um segundo ponto. Então, falta crédito, né, adicional a todos os problemas. O segundo ponto, falta equilíbrio na distribuição de tarefas, ainda é majoritariamente feminina as tarefas, os cuidados com a família, com a casa, com os idosos, com os doentes, enfim, isso ainda é uma carga muito pesada nos ombros das mulheres, né? Adicional a isso, a gente tem uma questão muito séria que é acesso ao mercado. Muitas instituições não dão mercado para essas mulheres, não é dar no sentido de vou dar de graça. Existem políticas nos Estados Unidos, por exemplo, políticas afirmativas que priorizam e recomendam para que grandes empresas comprem de negócios, de pequenos negócios liderados por mulheres, porque as pesquisas mostram que esses negócios geram um impacto social maior.
Então, assim, é um tipo de coisa que a gente vem brigando aqui, né, nesse cenário difícil que a gente navega, mas que infelizmente a gente não consegue ainda melhorar. Um outro ponto, o quarto ponto, tem vários outros, mas eu vou condensar nesses quatro, né? Falta de crédito, a questão do equilíbrio e essa questão de falta de política de acesso ao mercado. E o último ponto, que eu acho que é um ponto também muito importante, além do acesso ao mercado, é ter programas de apoio, programas de capacitação. A rede faz vários programas de capacitação, só que a gente não consegue dar acesso para todo mundo, né? A gente faz cursos, fazia tudo presencial e online, agora a gente migrou para quase tudo para online. Mas a gente faz curso, faz capacitação, faz workshop, faz mentoria, faz acompanhamento, mas isso deveria ser inserido dentro de uma política de governo de inclusão de mulheres, e a gente ainda não tem. Hoje, menos ainda, a gente tem menos diálogo ainda. Então, esse é um desafio diário que a gente enfrenta, né? Por mais que a sociedade civil juntas, nós, vocês e outras entidades que apoiem, se não tiver políticas públicas que olhem, né, de verdade, fica cada vez mais difícil a gente conseguir melhorar a situação das mulheres. Mas esses são os principais desafios. Eu listei esses quatro, posso falar de N outros, mas acho que se a gente resolvesse um pouquinho desses, a gente ajudava bastante. Sim, e Ana trouxe quatro questões aí que determinam o lugar de mulheres ao empreender na sociedade e que também determinam o lugar de pessoas negras. É muito correlato. A estrutura, o racismo, né, ele é estruturante e o patriarcado também. Quando a gente lida com as questões raciais e a gente coloca a raça primeiro, até mesmo para lidar com as questões das mulheres negras, Sem dúvida. a gente faz isso por conta de ser uma problemática enraizada na sociedade brasileira há muitos séculos. E o entendimento de que o racismo ele dita a maneira com que as relações sociais e a constituição de instituições públicas e privadas se organizam e reverberam e tangibilizam poder apenas para um determinado grupo, né? E Perfeito. a gente fala do patriarcado é a mesmíssima coisa em relação quais estruturas sociais que estão por trás, né? O patriarcado, Uhum. a misoginia, ela determina qual a posição social que essas mulheres e voz que essas mulheres terão ou não terão, e em quais espaços, como que ela vai ser vista enquanto dentro do mercado de trabalho, dentro das suas relações domésticas, e como as instituições vão poder realmente ou não dar acessibilidade a esse grupo, no caso, mulheres, Fundamental. maioria da população também, né? Somos 52% da população brasileira. Essas instituições, tanto públicas e privadas, também utilizam do patriarcado para determinar qual espaço mulheres adentrarão ou não. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, e isso que eu me identifico muito com a rede, é uma tentativa de uma autonomia também, né? É um diálogo social, é um diálogo para melhorias das nossas relações, mas principalmente uma possibilidade de nós nos apoiarmos entre nós, né? E o movimento Perfeito. Perfeito. fala disso e a rede ela atua dessa maneira. Mulheres apoiando outras mulheres, gerando negócios entre si, trazendo espelhos, trazendo representatividade, trazendo mentorias de outras mulheres e abertas ao mercado, abertas a aprender com o mercado, abertas a uma melhora constante em relação à formação. E aí, quando você traz esses quatro aspectos, né? Crédito, a questão da maternância em si, a questão dos investimentos Acesso ao mercado. no mercado, investimentos, cadeia produtiva, e a questão da formação, da educação Uhum. empreendedora, né? Você está falando aí de um crédito que é mais negado para pessoas negras, que é mais negado para mulheres nas instituições financeiras tradicionais. Então, Uhum. como é importante nós apoiarmos grupos que falem dessa inserção financeira por dentro da própria comunidade,
próprio grupo de mulheres. Nós temos Sim. a questão da maternância, que na comunidade negra, né, nas raízes africanas, a matrigestão ela é feita por uma comunidade, ela não necessariamente é esse peso, essa carga e aí o lado negativo e não o lado bonito, o lado gostoso da maternidade, mas Uhum, o lado essa criança está aqui sozinha, cadê a mãe dessa criança, né? uhum. Como se a criança fosse apenas da mãe e não de uma comunidade, um grupo, uma família criar. E os conceitos ancestrais em África, a matrigestão, a Catiúcia Ribeiro, ela fala bastante disso, sobre como que, e também você encontra isso no livro Espírito da Intimidade, da Sobonfun Somé, Uhum. como que a comunidade em nações africanas que cuidavam daquela criança. E aí você vê isso reverberar dentro das comunidades mais periféricas, né? Onde Sim. aquela criança, se você vê da sua vizinha passando sozinha, você mesma vai lá e cata a criança e leva para a mãe. Se o mecânico vê a criança na rua já falando com pessoas que ela não devia estar conversando, já pega pela orelha, já chama, eu vou falar para tua mãe, vou falar para o teu pai, vou falar para tua avó, porque a nossa família é uma família estendida, né? Que a Então, comunidade está ali junto, né? Está acompanhando. Eu fui criada também em periferia e era exatamente isso que você está falando. Minha mãe teve 10 filhos e assim, os filhos não eram só nossos, não era só da minha mãe. As vizinhas olhavam, todo mundo sabia, um perguntava do outro. Então, eu acho que é um ponto super importante essa coisa do cuidado que infelizmente hoje ele continua sendo relegado para as mulheres. Essa visão que você falou, que é uma visão meio de comunidade de cuidado, você chamou de maternança, que eu acho maravilhoso, a gente ainda não tem essa visão de forma mais estendida. A gente precisava muito, muito, muito trabalhar esse conceito. Tem questões, Nina, que são assim absurdas, do tipo uma mãe, ela tem um dilema, ela quer trabalhar e ela tem filhos pequenos, ela não consegue colocar essa criança numa creche enquanto ela não tem um trabalho. Só que se ela não tem uma creche, ela não consegue ter tempo e disponibilidade para buscar um trabalho. Então fica uma relação super esquisita, porque assim, é fico, como se olhasse para essa mãe e falasse assim: não, você tem que ficar com a criança, você não pode ter a sua vida, você não pode ter os ambientes que você quer ficar. E eu acho que um ponto importante é a gente não colocar as pessoas dentro do lugar delas, elas que têm que definir qual é o lugar. Se você quer ficar em casa, cuidar dos seus filhos o tempo que você quiser, tá tudo certo. Se você quiser deixar os seus filhos pequenininhos numa escolinha, numa creche, tá tudo certo. A questão é que hoje se julga tanto, né? As mulheres são julgadas por absolutamente tudo. tudo. E tudo fica difícil, né? Você é julgado se você vai trabalhar cedo, se você tem filho, se você não tem filho, se você usa roupa assim, se você usa roupa de outro jeito. A gente é julgado o tempo inteiro. Então, eu acho que um ponto importante é a gente não colocar as pessoas dentro das caixinhas, sabe? E deixar as mulheres decidirem, né, pelo caminho que elas acharem que é o caminho que faz mais sentido. E se tem uma coisa que é muito interessante do empreendedorismo, é isso. É a oportunidade que essa mulher tem de ganhar em flexibilidade, mas tem umas pegadinhas que eu falo sobre isso o tempo inteiro. As pessoas acham que empreender, ai que legal, eu vou ganhar flexibilidade, eu vou estar com meu filho ali do lado, o negócio vai andar sozinho e vai tudo dar certo. Não é assim. É muito duro porque a gente ainda tem essas questões da divisão de tarefas que não acontece. Ainda tem sim uma dificuldade de você fazer esse gerenciamento de atividades todo e ainda cuidar do negócio. Então, assim, não é um caminho fácil, falta apoio, faltam estruturas de apoio. Quando eu falo estrutura, por exemplo, creche, o Brasil tem uma dificuldade de creche, uma coisa absurda, né? Não ter
acesso à creche para quem precisa. Não tem espaços específicos, né? Eu vejo gente que muitas vezes marca coisas sem pensar nessa mulher, nessa mãe, nos horários, né, na disponibilidade. Outro dia eu vi uma discussão num grupo semana passada, porque um determinado homem estava achando que era errado a mãe que está em casa, o filho aparecer no meio da live pedindo para falar com a mãe, né? Quase que eu falei, ele nasceu da onde, né, essa pessoa? Porque é difícil, né? Essa Tem uma vida galera de. aí que eu tô perguntando da onde veio. Eu tô achando que é negócio de do outro planeta, porque tem uma galera, principalmente na política, mas isso é outro papo. Pois é, assim, como se as pessoas ficam querendo que as mães sejam mães como se não fossem mulheres e profissionais e querem que as profissionais sejam profissionais como se não fossem mães. Não existe isso, né? É uma coisa que não faz sentido. A gente tem sim, né, as questões da maternidade que têm que ser divididas com os companheiros ou companheiras, não importa, e a gente precisa tirar essa carga pesada, né? Tem mulheres empreendedoras que, como não tem registro na carteira, acabam tendo dificuldades, inclusive, de ter acesso à creche. Porque se não está trabalhando, entre aspas, né, no conceito de trabalho, acaba não tendo acesso à creche. Então, nós temos muitos pontos ainda a desenvolver, minha amiga. O caminho ainda é bem longo, a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu sou otimista, né? Empreendedora é otimista. A gente é sempre, nós somos o do positivo sempre, né? E é a energia É. positiva que leva a gente para frente. A gente fala muito a questão do ódio, o ódio move bastante. E ultimamente tem nos movido também, porque a gente não consegue ficar nem com a tristeza dos últimos acontecimentos. É muito mais, sabe, do ódio de Uhum. ter que fazer alguma coisa. Mas a energia positiva também, o amor ele transforma. E eu vejo que grupos que se identificam, que se veem, e a rede tem muito isso, uma mulher se vê muito na outra, se identifica e consegue avançar, leva a outra junto. Então, África, ela é mãe, né? Ela é a motherland, como a gente chama terra-mãe. As nossas sociedades em África são sociedades matriarcais. Então, por isso Uhum. que quando eu vejo movimentações que são pautadas em mulheres, eu identifico muitos conceitos que são nossos ancestrais e que muitas mulheres carregam isso com si, né, consigo mesma. Uhum. Mas voltando àqueles 4 pontos, queria só salientar, a gente falou do crédito depois da maternância, e aí a gente vem dialogando muito, eu sei que você também, com a questão da paternidade, né? Porque para tirar o peso, muitas das vezes das pessoas acharem não vou contratar mulheres porque elas vão ficar 6 meses em licença Uhum. maternidade. Então, beleza, vamos estender a licença paternidade também para 6 meses. E aí fica algo flexível e algo que a própria pessoa ela pode escolher se ela retorna ou não, como que é isso. Vamos desenhar mentorias, vamos desenhar acompanhamento, vamos deixar essa mulher que estava em processo de licença participando também do PLR, do bônus, daquela, né, da área dela, e não falar que Uhum. ela performou no último ano. Lógico, ela estava de licença, como é que vai performar como de casa? Yoga, né? Então não tem algumas coisas que a intencionalidade ela resolve. Mas o Uhum. problema é que o resolver vem uma ação da outra pessoa e não de você, né? E aí eu vejo a rede, o movimento Black Money, como uma possibilidade de ações que são nossas, né? E aí, voltando para o terceiro ponto, era de investimento, acesso a mercado. E aí nós temos Uhum. pesquisas globais que comprovam que mulheres são investidas, fundadoras, mulheres são apenas investidas em 2% globalmente É falando isso. dos investidores e empresas de pessoas étnico-raciais e latinas apenas 1%. É Só que triste. é triste, só que a gente tem uma movimentação global chamada, que iniciou nos Estados Unidos, né, chamado Movimento das Zebras, e Uhum. esse movimento ele vem tentando desmistificar algumas questões, principalmente
no ponto de vista das mulheres para o mercado de Uhum, startups. E no movimento das zebras é um contraponto, um trocadilho com o movimento dos unicórnios, que todas as empresas são uhum. unicórnios, querem valer US$ 1 bilhão antes do seu IPO e tudo mais. E quando a gente olha para esse unicórnio parece ser o que o unicórnio é. Não existe, né? Parece ser Inalcançável. inalcançável. E tem sempre esse unicórnio veio de um grupo de jovens brancos que estudaram em Stanford, Oxford, Rothschild, né? Todas as letras possíveis e imagináveis, e que vão para o Vale do Silício e abrem uma Aí. startup. É sempre assim a história, né? E quando a gente olha assim, olha para o lado, olha para nossa realidade, que dia vai ser? Que dia foi esse, né? Que eu, na idade, estava comendo poeira. Então, o movimento das zebras vem falar que não adianta querer ser um ser místico se esse ser místico ele não resolve demandas sociais, não resolve, não impacta positivamente a sociedade. Pelo contrário, né, tem feito ações de competição exacerbada, tem alimentado a ideia de que só um que vence. Então, sou eu, o unicórnio, todos vocês aprendam comigo. As zebras não, elas trabalham de uma maneira com mutualismo, com cooperação. As zebras Sim. existem, já é um ótimo ganho. E o preto e branco das zebras representa que você pode ter lucro e propósito dentro da mesma instituição e que não é só o lucro que é o importante. E que quando a gente fala de pessoas, a gente não está falando de socialismo nem de esquerdismo. Nós estamos falando do que realmente importa, né? Se não fizer É, produtos e serviços para pessoas, para que prestar um serviço, para que empreender? E aí eu queria saber é. de ti como que é essa sensação para as mulheres, sabe? Eu já escutei muitas mulheres falando, Nina, eu não sei se eu sou capaz de estar numa rodada de negócio. Esse acesso ao mercado. Eu escuto muito o tal da síndrome do impostor. Eu tenho minhas reticências com esse termo, bastante reticência, porque fica parecendo que parte da gente a limitação. Aí eu queria saber Mas não parte né, da gente. de ti o que você acha do tema, o que você compreende, e nesse momento, sabe, de criar esse mercado. O que nós estamos fazendo para criarmos os nossos próprios mercados? Eu acho que tem pontos incríveis na sua fala, Nina. Tem a questão da síndrome do impostor, é uma síndrome do impostor, ela não necessariamente é uma característica feminina, né? É que se fala mais e se divulga mais e se conversa mais sobre a síndrome da impostora, como se ela fosse uma síndrome que só atingisse as mulheres. Por que que a gente fala mais da síndrome da impostora em relação às mulheres? Porque a construção social coloca as mulheres nesse lugar como se elas não pudessem estar à frente, como se elas não pudessem ganhar os holofotes e como se elas não pudessem ser protagonistas. Então, a síndrome nada mais é de uma consequência de uma construção social. Esse é um ponto importante. Então, a síndrome não é uma questão das mulheres acharem que elas são menos. A construção social, a sociedade fica o tempo inteiro falando para gente: não, esse lugar não é seu, esse lugar não te pertence. Então, quando você é massacrado o tempo inteiro com as pessoas e essa construção social, que parece uma coisa meio etérea, mas não é, né? Ela é uma coisa prática que acontece no dia a dia, é muito difícil de você ganhar autoconfiança, que a gente fala. A gente tem autoconfiança, você tem autoconfiança. O problema é boas também que são possíveis de participar. Então, eu acho que essa questão da síndrome do impostor, a gente tem que trabalhar sempre fortemente a construção social, porque a síndrome ela é uma consequência dessa construção social, não é uma construção das mulheres, ela é uma construção da sociedade que tem consequências muito ruins para nós mulheres. Então, posto isso, as mulheres estão empreendendo mais, elas são metade dos pequenos negócios aqui no Brasil, elas abrem mais negócios do que os homens. Aqui em São Paulo, por exemplo, de cada 100 CNPJ, 52 são de mulheres. Isso significa que o mundo para as mulheres está tudo certo, lindo, maravilhoso? Não.
Porque nós abrimos mais negócios, nós somos mais donas de negócio, nós estamos ali à frente, só que quem recebe investimento são eles. Os negócios que ganham escala são deles. Né? Então a gente precisa, na verdade, você falou um ponto importante. Ah, vamos ensinar para essas mulheres a estar lá e apresentar o negócio, fazer o pitch, se movimentar para poder ela receber investimento. Isso é treinável, a gente ensina. A gente tem como ensinar. A gente precisa primeiro ter representatividade, ter mulheres, né, que estejam ali à frente, estejam aparecendo e sendo mostradas como ícones importantes, mas a gente precisa ter cada vez mais mulheres aparecendo, cada vez mais mulheres tendo negócio que recebam investimento, porque quanto mais exemplos, o que os americanos adoram chamar de role model, a gente fica numa situação de que, puxa vida, né? Se tem tantas mulheres fazendo isso, e não tem só a Nina e só a Ana, se tem um monte de mulher fazendo isso, é sinal de que isso é possível. O drama hoje é que a gente precisa dar mais espaço, dar mais voz e dar mais visibilidade. É um absurdo ainda em 2020 eu ter que ficar mandando mensagem para organizador de evento, falando para ele que o evento tem 12 palestrantes e 12 homens brancos. Eu queria não ter que ficar falando isso ainda em 2020, é terrível. E aí pensa naquela mulher que tem super capacidade, mas ela olha lá, o maior evento de inovação do planeta. Os maiores inovadores, aí tem lá só homem branco. O que que isso vai colocando na cabeça da gente? Pô, que só são os maiores inovadores são só homens brancos. Então, assim, é isso que eu chamo de construção social. Ainda é um desafio, parece uma coisa muito louca, a gente já sabe o que tem que mudar, mas partir da consciência para a ação ainda é um processo demorado. Ainda é um processo que não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse. E por isso que eu acho que a gente tem que empurrar o tempo inteiro. É duro para a gente que é ativista, para a gente que está ali o tempo inteiro na frente, ficar falando o tempo inteiro cansa. Tem dia que eu fico exausta, que eu falo, meu Deus, não é possível. Hoje de manhã, por exemplo, não é possível que eu tenha que mandar mensagem para a pessoa e falar, pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma semana onde nós estamos falando de vidas negras importam, de representatividade importa, e você me solta um evento. E o povo postando Morgan Freeman, né? Igual um pessoalzinho. Nossa, que ódio que eu tenho! E eu fico. Não, eu mandei para Nina aquela frase que o povo adora ficar compartilhando do Morgan Freeman, como se fosse uma frase real, né? As pessoas não vão lá, não vão Fora de estudar. contexto, aí teve um contexto, não falando que o Morgan Freeman é um dos maiores pensadores a respeito, não falando isso, mas teve um contexto a fala dele. As pessoas são muito assim, cruéis, né? Maldosas, Sim, sabe? é isso. E isso, para mim, é tipo hashtag sem tempo, porque não dá. Tem muita coisa para fazer. Mas muito, muito pertinente, Ana. E voltando para o quarto ponto que você trouxe, que era formação, educação empreendedora, a gente é isso, a gente trazer dados, trazer como que faz, como que a gente hackeia. Olha, e aí hoje eu trago na minha palestra, no mesmo slide, eu trago aquele projeto do WE, né, do Women Entrepreneurs, né, que foi um fomento e que talvez abram novas oportunidades aí de mulheres receberem investimento de outras mulheres. Aí tem o CRIA, eu boto o CRIA bem grande como possibilidade de fazermos equity funding, crowdfunding, de movimentarmos essa comunidade. Entendo, 750 mil mulheres no Brasil é uma comunidade super poderosa. Isso, assim, é ser super poderosa, sabe? Não é, ai, meu corpo, minhas regras, não é hashtag não é não. Desculpa, isso é coisa básica para relacionamento das pessoas respeitarem umas às outras. Agora, falar de poder, nós estamos falando de espaços de poder e como que nós podemos transformar a vida uma das outras com isso. Então, É 750 isso.
mulheres transformam a vida de outras mulheres. Não tem como não transformar. E isso tem que partir do entendimento de que a rede não é só a Ana, a rede é cada uma de nós. Então, eu tenho que fazer por uma outra mulher da rede, que vai fazer por uma outra mulher da rede, que vai fazer por duas outras mulheres da rede. E não esperar que a Ana ou as meninas que estão numa organização central, porque tem que ter um núcleo, senão o organismo, ele não todas as células Uhum. não funcionam, tem que ter um núcleo, tem que ter algumas partes do corpo que estão ali mais ativamente, pensando no conjunto, no todo, mas cada pedacinho desse organismo tem a mesma responsabilidade, tem que ter o mesmo comprometimento. E aí, da mesma maneira que a gente recebe educação, a gente tem que passar essa educação adiante. E todos os dados que eu consigo ter acesso, eu tento ao máximo passar para o maior número de mulheres. Então, nós estávamos falando de investimento, de zebras versus unicórnio. Essas mulheres fundadoras de empresas dão retorno para os acionistas, Ana, de até 70 cents em cada A dólar. mais. Já os unicórnios dão 30 cents, tipo, nem estão pautados em lucro de verdade. Então, Sim, porque na verdade que é só escala, volume e reconhecimento mundial. e fumaça, entrega de fumaça. Porque entrega fumaça para poder trabalhar com brand, trabalha o brand, faz a empresa a partir desse brand e vende depois. E ganha uma grana grande. E Uhum. essas 750 mulheres podem fazer crowdfunding entre si, equity funding entre si, podem. E aí, nesse mesmo slide, eu tenho a Rede Mulher Empreendedora, que aí eu coloco. Podem se educar, se capacitar, fazer rodadas de negócio, criar uma cadeia produtiva entre si. Então, uma ser fornecedora da outra, uma É empregar isso. a família da outra. Regionalmente, quais são as mulheres da rede naquela região, que negócios, o que nós temos de incentivo para empreendimentos na região. Compartilhe isso. Ó, eu consegui esse programa de incentivo, outras mulheres aqui da região também podem. Então, queria que você passasse Exatamente. para o pessoal o que vocês têm feito nesse digital durante a pandemia. O lançamento do Marketplace, que foi bem no iniciozinho do momento da pandemia, também a gente também teve essa oportunidade, muito Uhum. entre aspas, de lançar o nosso também. Como que está sendo a receptividade e como essas mulheres estão se adaptando ao digital. Estão vendendo no digital, não estão com dificuldade? Como que está sendo desde o aprendizado até o processo de vendas e de negociação dessas mulheres com a rede apoiando. Nina, tem um ponto, antes de eu entrar nessa de ações, de explicar, tem um ponto que eu queria reforçar essa questão do acesso a crédito. Nós criamos em 2014, por uma ideia da Maria Rita Espina, que é diretora da Anjos do Brasil, a gente criou um movimento que chama MIA, que é Mulheres Investidoras Anjo. A ideia do movimento em 2014, ele existe até hoje, ele é um movimento, ele não é uma estrutura jurídica. A gente fazia encontros, até o final do ano passado, a gente fez encontros a cada 3, 4 meses com mulheres que ocuparam posições de liderança, que têm recurso para investir em outras mulheres. Porque um dos pontos que a gente entendeu com a criação do MIA, que a gente precisa mostrar para mulheres que elas podem investir em outras mulheres. Então, acho que esse é um ponto importante. Depois eu mando para você colocar nas suas apresentações também. Ótimo. E aí, entrando na questão do que a gente está fazendo. A gente, no início da pandemia, a gente ficou muito preocupado com como fazer, porque 40% das mulheres empreendedoras sustentam as suas famílias única e exclusivamente com o negócio delas. Então, isso é um fator, assim, absurdo. De um dia para outro, você perdeu totalmente o faturamento. Como é que a gente faz? A gente começou a incentivar. Tudo que todo mundo foi falando depois, isso está super válido, diminui despesa, posterga a dívida, reorganiza a estrutura da empresa, está tudo certo. Esse é um caminho também, não é excludente, esse é um caminho inclusivo. Aí, do outro lado, a gente falou, bom, tudo bem, diminui as despesas, mas como que eu vendo?
Aí a gente passou a divulgar as mulheres nas redes sociais. A gente tem um marketplace, que ele existe já há 2 anos. Na verdade, o que a gente fez foi dar um boost, dar uma reforçada nesse marketplace, que é um dos canais onde a mulher vai lá, é uma vitrine, ela credencia a empresa dela. A gente está fazendo, inclusive, melhoria agora nesse marketplace, onde ela pode colocar e procurar comprar e vender de negócios liderados por mulheres. Essa foi uma ação, e é uma ação bem importante. Paralelo a isso, a gente criou também uma campanha nas redes sociais que a gente chama de Apoio uma Empreendedora, que é uma campanha onde a gente pede para as grandes empresas, para as pessoas, para todo mundo comprar de um pequeno negócio liderado por uma mulher. Porque quando a gente coloca dinheiro, você mais do que ninguém conhece isso, quando a gente envolve dinheiro na história, a chance das coisas darem certo, né, é muito melhor. Então, fizemos a campanha. Além da campanha, a gente tem alguns programas internos que a gente chama de RME Conecta, onde a gente seleciona e capacita negócios liderados por mulheres e conecta com grandes empresas, para que essas empreendedoras consigam vender para grandes corporações. E aí a gente foi atrás de projetos que a gente pudesse gerar renda ou que pudesse gerar apoio para as empreendedoras. A gente tem um programa de mentoria que chama Cresça com o Google, mentoria que a gente chama de Em Casa. A gente selecionou 30 mentoras, elas recebem uma remuneração, uma ajuda de custo. Elas são empreendedoras que tiveram seus negócios afetados de alguma forma e elas estão atendendo outras empreendedoras. Ou seja, a gente gera um recurso para ela, uma renda, e ela atende outras empreendedoras. Então, a gente ficou concentrada, esse é um dos programas. Um outro programa que a gente acabou fazendo assim, foi uma loucura fazer em 1 mês e meio, a gente colocar de pé o maior programa de produção de máscaras do Brasil. A gente está fazendo hoje um programa que chama Heróis Usam Máscaras, onde o financiamento vem dos 3 maiores bancos, né, do Bradesco, Santander e Itaú, e a gente faz, esse programa é muito interessante, porque a gente compra matéria-prima, ou seja, eu gero renda para as empresas que estão produzindo os tecidos, o próprio Instituto da Rede recebe uma remuneração, as 70 ONGs que nós estamos no Brasil inteiro gerenciando a operação de produção recebem uma pequena remuneração e as costureiras na ponta são remuneradas pela produção da máscara. E além de tudo, no final das contas, essas máscaras são doadas para todas as instituições que precisam, elas não são vendidas. Elas são doadas. Então a gente ficou. Por que que a gente ficou trabalhando nesse projeto para fazer acontecer? Porque gera renda para as pessoas. E a gente precisa agora que a economia circule, que o dinheiro circule, que a gente consiga gerar renda. Então, isso é um ponto fundamental. A gente começou a fazer e a conversar com as empresas, falar assim: o que que vocês podem fazer de dar projeto para a gente, para que a gente gere renda ou atendimento para as empreendedoras. Então, acho que esse é um ponto principal. A gente tem trabalhado muito com isso. Um outro ponto é que a gente está divulgando ações sociais que estejam recolhendo cestas, mas aí eu queria fazer um parênteses, uma aspas bem grandona. Assim, não é só dando cesta que as pessoas vão ajudar. Eu acho que cesta é legal, eu mesmo fiz doação em várias plataformas de crowdfunding de cesta. Eu acho muito bacana. Quando a gente não tem comida na mesa é super triste, é ruim. Eu já tive situação dessa, eu própria, eu mesma já passei por isso, eu sei o quanto é triste. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de achar que só cesta resolve a situação. Porque não é só cesta básica. Dei de comer e vou dormir, né? Só falando, a gente tem 1 minuto e meio só, Vamos embora, vamos terminar. mas falando diretamente sobre isso, né? A gente está com a campanha Impactando Vidas Pretas, que é um fundo emergencial para renda básica para famílias negras. Mulheres negras, mãe solo e a outra metade afroempreendimentos, porque a gente acredita que é Perfeito. a economia ativa, esses negócios abertos, principalmente no digital, que a gente vai manter o nosso povo empregado, o nosso povo com renda e sair dessa com esse novo normal, pelo menos não tão ruim quanto o antigo normal era. É isso aí. Mas obrigada, Ana, de verdade. Adorei. Foi muito rápido para mim, a gente tinha bastante coisa ainda para falar. Eu sou fã da rede.
todo esse conteúdo vai para o podcast do Black Money Cast. Então, vai direto para o nosso podcast. A gente vai poder reproduzir para as mulheres da rede, também para todo o movimento Black Money. A gente vai divulgar na nossa newsletter. Nos envie também todas as informações das coisas que estão em aberto. Tem gente perguntando como que faz para fazer parte da rede. E aí, o final. Digita contato@rme.net.br. Aí a gente manda para você o link de como você tem que participar. É só mandar e-mail de contato